ausentes deste rally. José Garcia, no entanto, teve um violento despiste quando treinava no dia anterior ao da prova, danificando bastante o seu BMW, pelo que não pôde participar. Tal como as anteriores, esta terceira edição do Rally Vinho Alvarinho foi organizada pelo Sport Clube do Porto e disputou-se nas zonas de Monção e de Melgaço. A prova dividiu-se em duas secções, com 4 provas especiais de classificação cada. Na primeira disputaram-se os troços da Lapela, com 5,5 km de extensão, e da Brejoeira, com 13 km e 800 metros. Os concorrentes efetuaram 2 passagens por cada uma destas classificativas, após o que regressaram a Monção, de onde tinham partido, depois de terem percorrido 93 km e 800 metros. De tarde, disputou-se a segunda secção entre Monção e Melgaço, com 100 km e 400 metros de extensão, e também 4 provas especiais de classificação pela passagem pelos troços de Rouças, com 4 km e 900 metros, e Cristóvão, com 7 km e 800 metros. Está agora a partir Carlos Mera, que viria a vencer o troféu Marbella deste Rally Vinho Alvarinho, depois de uma espetacular recuperação na segunda secção da prova. E é agora a vez de Joaquim Mota, acompanhado por Sérgio Paiva, a que vai seguir-se a primeira das equipas femininas, Isabel Vieira, que comandou a prova durante a primeira secção. Agora é a vez de Norberta Magalhães, a futura vencedora, triunfo conquistado mesmo na última classificativa deste rally, depois de ter lutado pelo primeiro lugar durante quase toda a prova. Nesta última classificativa, viu fugir-lhe o triunfo Ana Ferreira, que está neste momento a partir. É agora a vez de Luís Miranda, com o Citroën AX, que, apesar de ser o último na ordem de partida, acabou por terminar na 19ª posição. Estamos já a ver a dupla Francisco Carvalho e Mário Feio na primeira classificativa, em que conseguiram o terceiro tempo com o seu Renault 5 GT Turbo do grupo de produção. E depois de Gualberto Marques e José Borges, é agora a vez de Rui Costa, João Almeida, que foram os mais na primeira passagem pela Lapela. Também em Renault 5 GT Turbo, Paulo Louro, Pedro Filipe, que efetuaram o segundo tempo aqui, mas sem saberem estavam já fora da luta pelos primeiros lugares, pois tinham penalizado 4 minutos por avanço na entrada para o troço. Vemos também já o Renault Seat Marbella de Pedro Azeredo, António Manuel, um dos concorrentes que se tem mostrado mais rápido no troféu. E depois de João Pontes, também em Seat Marbella, Luís Silva e Joaquim Manuel, que venceram esta classificativa e estiveram no comando da classificação do troféu até ao último troço deste rally. Carlos Mera, Pedro Oliveira, um início de prova moderado, que mais tarde se transformaria em forte ataque, que culminaria com a vitória. Agora a mais rápida das equipas femininas nesta classificativa, Isabel Vieira e Isabel Petronilho, e ainda um ligeiro despiste de Humberto Silva e Silva Santos, e também de Ana Ferreira e Paula Souza, que chegaram a ter a vitória na mão entre as senhoras. Uma travagem falhada. E depois Ana Ferreira prosseguiu em prova. Mais um acidente ainda, é a dupla Bianchi Vilar, Carminda Pires, que caputaram o seu Marbella, mas com a ajuda do público conseguiram manter-se em prova, embora irremediavelmente condenados à última posição. Por fim, Luís Miranda, Adalberto Ramos, em Citroën AX, e passamos já à segunda passagem pela classificativa da Brejoeira. Este é o carro número 00 da organização, que por medida de segurança passa pelas classificativas antes dos concorrentes. Desta vez provou a sua utilidade de forma violenta, desprestando-se numa zona com óleo, onde apesar deste aviso ficaram 3 concorrentes, entre os quais Miguel Colseiro, José Luís em Toyota Starlet. Passa já Francisco Carvalho, nesta altura na terceira posição a 14 segundos de Rui Costa, que com o seu Renault 5 GT Turbo do grupo de turismo vencerá as 3 classificativas anteriores. O Alberto Marques, nesta altura na sexta posição, já a 43 segundos do líder. Aqui está Rui Costa. E Paulo Louro, que apesar da penalização se manteve em prova nas 5 primeiras classificativas.
Nesta altura, sem os 4 minutos ainda somados no seu tempo total, era segundo a 12 segundos de Rui Costa. Vasco Campos, que foi quarto neste troço, evidenciando um bom andamento com o Renault 11 Turbo do grupo de produção. E este é já Pedro Azeredo, nesta prova a andar um pouco menos do que o habitual, embora quase sempre entre os 5 mais rápidos dos Marbella. Luís Almeida, também já com uma penalização de 2 minutos por avanço à entrada para a primeira passagem por esta classificativa e, portanto, afastado das primeiras posições. A dupla João Santos-Manuel Aires, que foram sétimos nesta classificativa e se encontravam nesta altura também na 7ª posição entre os Marbella. E mais uma vez Luís Silva-Joaquim Manuel, que nesta altura continuavam a dominar o troféu com 12 segundos de vantagem para o segundo. Passa agora Jorge Bica, acompanhado por José Ferreira, e depois, mais uma vez, também Carlos Mera e Pedro Oliveira, que neste troço foram terceiros com o mesmo tempo que Luís Silva. Para se ter uma ideia do andamento dos pequenos Marbella, que poderá por vezes parecer muito lento ou facilmente igualável, bastará dizer que estes dois concorrentes percorreram os 13 km e 800 metros desta classificativa em 10 minutos e 49 segundos, o que dá uma média de 76,549 km por hora nestas estradas estreitas e sinuosas. Isabel Vieira, apesar de continuar a comandar entre as equipas femininas, foi apenas terceira nesta classificativa. Aparece agora Norberta Magalhães, acompanhada por Manuela Santos, as futuras vencedoras femininas, seguidas por António Jorge, que, revelando um bom andamento, seria quarto classificado entre os Marbella no final deste rally, mas posteriormente desclassificado devido a irregularidades encontradas no seu carro. Nesta quarta classificativa, apesar de continuar com problemas na suspensão dianteira do seu carro, Ana Ferreira, fazendo dupla com Paula Sousa, foi a mais rápida entre as senhoras. Vamos ver ainda Carla Trezo, já fora da luta pelos lugares cimeiros da classificação feminina, pois nesta altura encontrava-se já a 16 segundos de Isabel Vieira. E vemos ainda Bianchi Vilar, que continua em prova, apesar do despiste no primeiro troço. Terminada a primeira secção da prova, tudo parecia decidido entre os primeiros. Rui Costa comandava com 20 segundos de vantagem sobre Francisco Carvalho e 30 sobre Vasco Campos. O quarto era Gualberto Marques, já a 59 segundos, e o quinto José Pinto, a 1 minuto e 49 segundos. Diferenças, portanto, relativamente acentuadas, exceto entre Vasco Campos e Francisco Carvalho. No entanto, seria difícil a Vasco Campos lutar pela segunda posição, uma vez que o seu carro, um Renault 11 Turbo, não é tão competitivo nos pisos de asfalto como o Renault 5 GT Turbo de Francisco Carvalho. Entre os Marbella, no entanto, a situação não era tão clara. Isto porque, devido ao acidente de Henrique Vilarinho, concorrente número 25 na terceira classificativa, o troço foi anulado para os restantes concorrentes, pois o Lancia de Vilarinho ficou a obstruir a estrada. Assim, de acordo com o regulamento, foi atribuído a todos esses restantes o mesmo tempo na classificativa, o que em termos de troféu, com a maioria dos pilotos com números elevados, alterava um pouco os dados. No final da primeira secção, entretanto, Luís Silva comandava com 9 segundos de vantagem sobre António Jorge, 11 sobre João Pissarra, 12 sobre Pedro Azeredo e 17 sobre Carlos Mera. Entre as senhoras, Isabel Vieira liderava com apenas 1 segundo de vantagem sobre Norberta Magalhães e 12 sobre Ana Ferreira. Devido ao tempo perdido no reagrupamento após o acidente de Henrique Vilarinho, os concorrentes partiram para esta segunda secção por ordem de chegada e não de classificação. Vemos a partida de Norberta Magalhães. Agora é Ana Ferreira e Paula Sousa. E vamos passar já para as imagens da primeira das duas passagens pela classificativa de Rouças. Vamos começar por ver o Renault 5 GT Turbo de Francisco Carvalho.
francamente ao ataque, e depois o de Gualberto Marques, e ainda o de Rui Costa, que voltou a ser o mais rápido. Nesta quinta classificativa da prova, precavendo-se contra o possível forcing dos seus adversários. Rui Costa ganhou aqui mais 4 segundos a Francisco Carvalho, que foi terceiro, enquanto Gualberto Marques tentava ainda bater Vasco Campos. É precisamente Rui Costa que está a passar neste momento. E vamos ver em seguida Paulo Louro ainda em prova e efetuando aqui o segundo tempo, como que a demonstrar que era essa a posição que lhe cabia na geral, caso não tivesse penalizado logo no início da prova. No entanto, após esta classificativa, Paulo Louro, que na realidade era 13º da geral, acabou por desistir. Luís Almeida, também já muito atrasado na geral, embora aqui fizesse o 7º melhor tempo com o Renault 5 GT Turbo. Vemos agora Vasco Campos, que efetuou aqui um excelente tempo, apenas mais 6 segundos do que o líder, e o mesmo de Gualberto Marques, ambos na 4ª posição. Este é o Marbella de Pedro Azeredo, a perder mais 4 segundos para o primeiro do troféu, efetuando o 4º tempo da classificativa. O Toyota Starlet de José Correia, Rui Rodrigues, nesta classificativa mais rápidos do que Hernani Lopo, Rui Mota, também em carro idêntico e claramente na liderança da classe 1 do grupo de produção. E estes são João Santos e Manuel Aires, que foram os 7º entre os Marbella nesta primeira passagem por Rouças, com um tempo 8 segundos superior ao de Luís Silva, que vamos ver a seguir. Aqui está Luís Silva. Nesta altura, o piloto continuava a liderar claramente a classificação do troféu, com 13 segundos de vantagem sobre António Jorge, que, como referimos já, acabaria por ser desclassificado. E este é Carlos Mera, nesta fase, já a tentar chegar ao primeiro lugar, embora ainda distanciado 15 segundos de Luís Silva. Vemos agora Filipe Oliveira acompanhado por José Rego, que nesta altura tinham colocado o Toyota na 9ª posição da geral. E agora é a vez de Ernesto Neves, acompanhado por Filipe Fernandes, a debater-se com problemas na suspensão dianteira e na direção, e a perder já muito tempo para Gonçalo Morna, que, vamos ver, vem já a segui-lo. Ernesto Neves trocaria a suspensão no final desta classificativa, mas a reparação acabou por não ser completa. Vemos agora Joaquim Mota, acompanhado por Sérgio Paiva, que nesta altura era 25º da geral e 9º entre os Marbella, mas que viria também a ser desclassificado. E vamos passar às equipas femininas. Primeiro Isabel Vieira e depois Norberta Magalhães. A primeira perdeu 2 segundos e a liderança da prova, que passou a ser de Norberta Magalhães por apenas 1 segundo. Era Isabel Vieira e agora vamos ver Norberta Magalhães. Mas depois de António Jorge, que, como dissemos, era segundo e que estamos a ver na imagem, depois de António Jorge vinha Ana Ferreira, que montou nova suspensão dianteira e foi a mais rápida nesta classificativa. Aí a temos, conquistou 8 segundos a Norberta Magalhães e 10 a Isabel Vieira, dando a entender que na passagem seguinte assumiria o comando.
vamos ver ainda Carla Trezo e João Pissarra, que nesta passagem fez o segundo melhor tempo. Esta é Carla Trezo. E agora João Pissarra, um concorrente que andou sempre nos lugares da frente do Troféu Marbella. E depois de Bianchi Vilar, que como vemos se mantinha em prova, vamos passar para as imagens da segunda passagem por esta classificativa de Rouças, efetuada imediatamente a seguir à primeira. Imagens já de Rouças 2, na zona da igreja, e controladas as possibilidades dos seus adversários na primeira passagem, Rui Costa, que vencerá até aqui todas as classificativas, passou a jogar à defesa e limitou-se a ser segundo. Este é Luís Almeida, que foi o quinto aqui, com mais 5 segundos do que Francisco Carvalho, que venceu a classificativa. Agora é a vez do Opel Manta de Armando Rocha e José Mendes, nesta altura décimos na classificação geral. E Vasco Campos, mais uma vez em excelente andamento com o Renault 11 Turbo, foi quarto nesta passagem. Os primeiros Marbella, Pedro Azeredo e António Manuel, a passar em primeiro. Eles foram terceiros nesta passagem, a apenas 2 segundos do primeiro. E depois de João Santos, que estamos a ver, o Toyota Starlet de Hernani Lopo, que continuava a comandar a classe 1 do grupo de produção, embora nesta fase a jogar à defesa, fazendo tempos modestos relativamente ao seu principal adversário, José Correia, em carro idêntico. Estamos a ver agora Luís Silva e passaremos depois para Carlos Mera. Este último foi o mais rápido, com menos 1 segundo do que Luís Silva, mas continuava somente na quarta posição da geral, a 15 segundos do líder. Aqui temos Carlos Mera. E agora é o Golf GTI de Joaquim Oliveira e José Alberto, nesta classificativa com problemas de motor. Ainda António Pedro, António Fonseca, com o Toyota Corolla GT. E agora a vez de Ernesto Neves e a seguir Tomás Reis, que curiosamente fizeram o mesmo tempo nesta passagem, 4 minutos e 9 segundos, o que entre os Marbella correspondeu à 13ª posição, um lugar já na segunda metade da tabela. No que diz respeito a Ernesto Neves, no entanto, referimos já que a reparação da suspensão dianteira não foi completa. De novo Isabel Vieira, que nesta passagem perdeu ainda mais tempo e começou a ver difícil a luta pela vitória. Norberta Magalhães, que já estamos a ver, ganhou aqui a Isabel Vieira mais 3 segundos, passando a comandar com 4 de vantagem. Isto antes de se saber se Ana Ferreira iria fazer um tempo ao nível do da primeira passagem, o que a suceder resolveria a questão a seu favor. E foi o que aconteceu. Está a passar António Jorge e vamos ver em seguida Ana Ferreira. 8 segundos menos do que Norberta Magalhães e 11 do que Isabel Vieira colocavam-na no comando com 5 segundos de vantagem. E este é o Renault 5 GT Turbo de José Pinto e Luís Bruxado, que efetuaram aqui o 6º tempo e se encontravam em 5ª geral. Ainda Costa Almeida e Miguel Soares, que foram 15º nesta classificativa com o Renault 11 Turbo. E finalmente Luís Miranda e Adalberto Ramos no Citroën AX Sport, 16º neste troço.
Cumpridas as duas passagens por Rouças, os concorrentes preparavam-se então para as duas derradeiras classificativas, duas passagens consecutivas por Cristóvão. A última destas passagens disputou-se já de noite, pelo que vamos ver somente imagens da primeira. No que diz respeito ao Troféu Marbella, tudo iria decidir-se nestas duas passagens, e mesmo entre os primeiros da geral, tudo poderia ainda acontecer, apesar das posições estarem já definidas. Francisco Carvalho atacou, aqui o temos, mas não conseguiu bater Rui Costa, que talvez por precaução repetiu a tática de Rouças e venceu a primeira passagem, deixando a segunda para o seu adversário. Este é Gualberto Marques, que foi quarto. E agora Rui Costa, que venceu com 14 segundos de vantagem sobre Francisco Carvalho. Este é Luís Almeida, que andou sempre entre os primeiros, mas acabou por terminar somente em 28º, devido à penalização de 2 minutos por avanço. Vasco Campos, que acabou por ser terceiro a 24 segundos de Francisco Carvalho. E Pedro Azeredo, terceiro entre os Marbella, mostrando-se ligeiramente mais rápido nesta fase do que os seus adversários. Azeredo terminou a 9 segundos do primeiro na classificação final. Agora é a vez dos Starlet de José Correia e de Hernani Lopo. Este último venceu a classe, andando mais rápido do que o seu adversário, nesta fase final em que triunfou nas duas classificativas. Na geral foi sétimo a 3 minutos e 47 segundos de Rui Costa. E a fase final da prova valeu pela luta entre os dois concorrentes que vamos ver a seguir. Já na imagem, Luís Silva, que depois de liderar ao longo de toda a prova o Troféu Marbella, deitou tudo a perder na última passagem por este troço. O piloto confessou que não tinha treinado convenientemente de noite e, relativamente à passagem anterior, piorou nada mais nada menos do que 11 segundos. Carlos Mera, na passagem que estamos a ver, ganhou-lhe 4 segundos e depois cometeu a proeza de fazer de noite e sem faróis suplementares o mesmo tempo que nesta passagem. 19 segundos a seu favor nas duas últimas classificativas deram-lhe a vitória por 4 sobre Luís Silva e 9 sobre Pedro Azeredo. Estes os 3 primeiros do troféu no final. Entre as equipas femininas, Ana Ferreira, que consolidara a sua vantagem, foi traída na última classificativa pela suspensão dianteira do lado direito e perdeu 20 segundos, e também a vitória, que foi para Norberta Magalhães, que estamos precisamente a ver na imagem. Imagem já da chegada de Rui Costa, um antigo praticante de ciclismo, aqui a fazer o seu 4º rally e um sério candidato ao título desta época. Rui Costa soma nesta altura 29 pontos na classificação geral do campeonato, contra 30 de Nuno Mateus, mas mostra-se disposto a discutir o título. Preparámos a prova bem e conseguimos, estávamos com esperança de fazer um bom resultado que conseguimos. E quanto aos próximos rallies de terra? Tenho 11 que depois do Sintrense vou preparar para o Rally de Terra, que neste momento consigo estar na luta pelo título, embora o Nuno Mateus, que é o que está em primeiro lugar, esteja muito mais vantagens porque tem dois primeiros e eu estou em desvantagem que tenho que ir assim de tentar, que é muito difícil, ganhar. No final, Carlos Mera estava também satisfeito, tanto mais que se encontra agora melhor colocado no Troféu Marbella. A prova correu bem, o carro estava bom. Fizemos a primeira secção, pronto, com confiança, mas não ao ataque. Arrancámos aqui na segunda secção, vimos que tínhamos hipótese de recuperar e foi ao ataque sempre. E no último troço foi a dar tudo, pronto, ganhámos. Tal como o Carlos Mera, Norberta Magalhães venceu a classificação feminina, mesmo na última classificativa da prova. A competição, em princípio, correu-nos bem, não é? Com alguns percalços. Ficámos bastante desiludidas por Lapela 2. Acho que foi, digamos, cortada devido a um despiste de um dos concorrentes. Nós estávamos a contar fazer um tempo bom, recuperar bastantes segundos. Acho que o único ponto que eu acho que é os troços de ligação que estão com um tempo demasiado demorado.
Quer dizer, ao mesmo tempo relaxa os condutores, os pilotos e os navegadores, mas ao mesmo tempo acho que é fatigante porque a pessoa fica ali a demorar bastante tempo e acho que é tudo.